Para esta ocasião, Para esta ocasião, leremos em Isaías capítulo 65, versos 17 ao 25, do versículo 17 ao 25. Porque aqui eu criaré novos cielos, porque eis que eu crio céus novos e nova e terra, de lo primeiro não haverá memória e não haverá lembranças das coisas al passadas, pensamento. nem mais se recordarão. Mas os gozareis e os alegrareis Mas vós folgareis e exultareis das perpetuamente coisas que eu he criado. no Porque que eu aqui que crio, traigo a Jerusalém alegria, porque eis que eu trago para Jerusalém alegria e para seu e me povo alegrarei gozo, com Jerusalém, e me alegrarei e com me Jerusalém, gozarei e com exultarei o pueblo, com o meu e nunca povo, mais se oirán en ella voz e de nunca lloro, mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz no de habrá más clamor. allí niño que muera, Não haverá mais nela criança de ni poucos viejo que sus dias, días nem no cumpla, velho que não cumpra porque os seus el niño dias, morirá porque a de 100 criança años, morrerá y de el 100 pecador de anos, 100 años e será o pecador de maldito. 100 anos será Edificarán maldito. casas, E edificarão morarán en casas, ellas, e as plantarán habitarão, viñas, e plantarão comerán del vinhas, fruto de ellas. e comerão o seu No fruto. edificarán para que otro habite, Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros según comam, los días de los árboles, serán porque los os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para maldição, porque são linhagem dos benditos do Senhor, e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O tema para esta ocasião é o tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra. Que Deus nos abra as Escrituras, o entendimento para compreender. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Esta passagem bíblica que lemos é uma passagem messiânica que nos fala do reino do Messias, que há de ser estabelecido na terra, do qual os discípulos de Jesus Cristo, já ressuscitado no dia em que subiria ao céu, lhe perguntam: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Ele disse: não corresponde a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu em seu próprio poder. Livro dos Atos, capítulo 1. A única esperança que há para Israel e para a humanidade é a restauração do reino do Messias, do reino de Davi. A única esperança é, então, o estabelecimento do reino do Messias na terra. Não há outra esperança para a família humana.
Não há outra esperança Israel. para La única Israel. esperanza, A donde única está la esperança, promesa para ser cumplida, onde está a promessa de para la ser paz para cumprida, Israel y para toda la humanidad, da paz para Israel e para toda a en el humanidade, reino del Mesías, é no reino descendiente do del rey Messias, David. descendente do rei Davi. El establecimiento del reino de Dios en Ou la seja, o tierra, estabelecimento do reino de Deus na terra el hijo de David, pelo filho de Davi. un David, É um Davi, un miembro um de la membro familia de David. da família de Por lo Davi. tanto, Portanto, es la única esperanza que hay essa é a única para el esperança pueblo que de há Dios. para o povo de Deus. La dinastía de David A dinastia de Davi va a ser restaurada vai ser restaurada, y eso traerá el reino e isso trará o reino de a la Deus tierra à terra nuevamente. novamente. Cuando David recibió el reino Quando Davi de parte de Dios, recebeu o reino da estaba parte de Deus, recibiendo el reino de Dios, estava recebendo o reino de Deus, terreno, que Dios estaría gobernando que Deus estaria governando de David. por meio de Davi. El reino de Dios en el cielo, O reino de allá Deus está no Dios céu, en su trono, lá Deus está em seu allá trono, está a la diestra de Dios, lá está à el Señor destra de Jesucristo, Deus, el cual dijo o Senhor Jesus que Cristo, o se qual disse sentaría que se a la diestra de assentaria Dios. à destra de Deus. Eso no quiere decir en otro lado, sino Isso não quer dizer em outro lado, senão no mesmo trono, dentro de él, e Deus dentro gobernando, dele, reinando governando, reinando la creación. sobre toda a Por eso fue criação. que Jesús, en Foi San por Mateo isso que 28 Jesus, versos em São Mateus 16 al 28, 20, versículo cuando 16 ya ao 20, estaba resucitado, dice: quando já estava "Todo poder ressuscitado, me es dado en el disse: cielo todo o poder me é dado no y en la céu tierra". e na terra. Es que el que está sentado a la diestra es É que quem está sentado à el que destra recibe el poder, é o que recibe recebe la o poder, posición de rey, recebe a y por posição de rei, consiguiente, e sendo assim, através desse rei, Dios através desse administra rei, Deus todo o reino, administra todo o seu reino toda la universal. creación está siendo administrada Toda a criação está por sendo Dios a administrada través de Cristo, el por cual Deus está através de Cristo, o qual en está el trono de sentado Dios. no trono de Deus. Y ahora, E agora, Dios tiene un trono terrenal, Deus tem um el trono cual es terreno, llamado o el qual é trono de chamado David. o Y trono tiene de un reino Davi, terrenal, e tem um el cual reino es llamado terreno, o el qual é reino de chamado Dios en la tierra, o reino de Deus o na reino terra, de David, ou reino de Davi, del cual nos habla en do qual nos fala su palabra em sua palavra, y el tiempo para E el o tempo establecimiento del reino del Mesías para o estabelecimento do reino do Messias na terra, es el séptimo milenio é o sétimo milênio, de Adão y la até aqui. dispensación correspondiente es E a dispensação correspondente é a dispensação do reino, dispensación a sétima dispensação, hacia acá. de Adão até Por aqui. tanto, han Portanto, transcurrido ya já transcorreram 6 dispensaciones 6 dispensações. de la Estamos sexta vivendo ao dispensación, final la dispensación da de la sexta gracia, dispensação, a dispensação da graça, que cubre a dispensação la que época cobre o etapa
a época ou etapa do Evangelho do cristianismo e já está se entrelaçando a dispensação do reino como a dispensação da graça. Portanto, de um momento a outro, se fechará a porta da dispensação da graça. E os crentes que morreram, crentes em Cristo, pertencentes à dispensação da graça, e sendo assim pertencentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo, serão ressuscitados em corpos glorificados, corpos eternos. E os que estejam vivos, crentes em Cristo, serão transformados e levados com Cristo, todos, à ceia das bodas do Cordeiro, em corpos jovens, representando de 18 a 21 anos de idade, corpos glorificados, igual ao corpo glorificado que tem Jesus Cristo, nosso Salvador, corpos imortais e jovens para toda a eternidade. Essas são as coisinhas que faltam para se estabelecer o reino de Deus na terra. Tem que ser ressuscitado cada crente em Cristo que morreu, nascido de novo. E os que estejam vivos têm que ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que está ficando pouco tempo para os crentes em Cristo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para se prepararem para a transformação e para receberem aos mortos em Cristo que ressuscitarão em corpos glorificados. É um tempo de preparação, é um tempo de nos aproximarmos cada dia mais de Deus, para estarmos preparados para a nossa transformação. E é um tempo de preparação também para os judeus, para a vinda do reino de Deus à terra. E receberem a Elias e a Moisés, as duas oliveiras, e depois o Messias judeu, porque haverá um profeta, Elias e Moisés, fazendo o trabalho de introdução, ou seja, precursando a vinda do reino e seu rei para o povo judeu. Portanto, assim que Deus lhes abrirá os olhos neste tempo final, despertarão espiritualmente, terão uma ressurreição espiritual, um despertamento espiritual. Sendo assim, oramos por Israel, para que em breve Deus os desperte à realidade de que estamos no tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra. É um tempo muito importante, onde Israel está esperando a vinda do Messias, o filho de Davi. E é o tempo apropriado para o cumprimento desta promessa para Israel. Não estarão esperando uma criança, tem que estar esperando uma pessoa maior. Portanto, já podemos ver que está começando um despertamento espiritual, tanto no judaísmo
como no cristianismo, por causa de que estamos no tempo para o estabelecimento do reino do Messias na terra. Portanto, a porta de um momento a outro se fechará, a porta da misericórdia. E sendo assim, toda pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos, para que Cristo lhe receba em seu reino. Porque depois que se fechar a porta da misericórdia, já não haverá oportunidade de salvação. A parábola diz que depois vieram as virgens insensatas, batendo a porta. São Mateus capítulo 25. Mas a porta já estava fechada e foram lançadas nas trevas exteriores, que é a grande tribulação. E ninguém quer ir à grande tribulação. São 3 anos e meio de juízos divinos que estarão caindo sobre a terra. Portanto, se você não recebeu a Cristo ainda como Salvador, ou havia recebido e se apartou do Senhor, pode recebê-lo nestes momentos e estaremos orando por você. Vocês que estão presentes e os que estão em outras nações também podem recebê-lo como Salvador, se ainda não o receberam, para o qual podem passar à frente onde se encontram e estaremos orando por você dentro de alguns minutos. Podem passar à frente para receber a Cristo como Salvador. E ainda as crianças de 10 anos em diante podem passar à frente também para receber a Cristo como único e suficiente Salvador. É preciso garantir o futuro eterno. E a única forma de assegurarmos é recebendo a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é a vida eterna. Ele é o que tem o poder para nos dar vida eterna. E assim, ter o nosso futuro eterno seguro no reino de Cristo. Não há outra esperança para o futuro, senão a vida eterna com Cristo, nosso Salvador. Vamos nos colocar em pé para orar pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, e seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. O pão nosso de cada dia dá-nos sempre, e perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, olha estas pessoas que vieram a Teus pés para receberem a Cristo como Salvador. Rogo-te que as recebas em Teu reino. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te rogo. Que agora repitam comigo esta oração que estarei fazendo. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu, em que podemos ser salvos. Senhor, reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Reconheço que somente o Teu sangue me limpa de todo pecado. Reconheço que em Teu nome
é que há salvação. Rogo-te que me perdoes e com o teu sangue me limpes de todo o pecado, e me batizes com o Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado em água, em teu nome, e produzas em mim o novo nascimento. Quero nascer de novo, quero nascer em teu reino. Salva-me, Senhor. Faz uma realidade a tua promessa de produzir em mim o novo nascimento. Em tuas mãos me encomendo. Te recebo como meu único e suficiente Salvador. E te rogo tudo em teu nome, no teu nome glorioso, Senhor Jesus Cristo. Eu te rogo todas estas coisas, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém.